Injustiça é uma coisa que ninguém gosta, que ninguém quer, que ninguém aceita. Não gostamos de ser injustiçados e não gostamos de ver as pessoas sendo injustiçadas. É bem verdade que quando alguém ganha alguma coisa, muitas vezes a gente acha que é injustiça, porque se acha no direito, se entende no direito de ganhar a mesma coisa. Porém, aquela pessoa teve os méritos para ganhar aquilo e você ou eu não tivemos, né? Então, nessa situação, a gente até acha que está sendo injustiçado, mas não está. A injustiça, ela é visível quando você olha a situação de fora. Quem está dentro da história, julgar se está sendo injustiçado ou injustiçado, é muito difícil. Mas quem está de fora da história vê as coisas acontecendo e entende as injustiças. O exemplo que nós vamos falar aqui é sobre José, filho de Jacó. Era o segundo irmão mais jovem de Jacó. Ele não era o primogênito. A história de José, ela está no livro de Gênesis, do capítulo 37, primeiro versículo, até o 26, versículo 26 do capítulo 50 de Gênesis. Por razões óbvias, eu não vou ler o texto todo aqui. Tomaria tempo demais. É interessante ler essa história porque é bem um romance, é bem uma série, uma historinha bem seguida ali da vida de José. Eu falo historinha porque é uma história curta, né? São poucos capítulos. Mas é uma história bacana de se ver, uma história verídica. José, de fato, existiu, a família toda de Abraão, narrada na Bíblia, registrada, são fatos históricos, existiu. Só que José, ele sofreu muita injustiça. Quer falar de injustiça? Fala da vida de José, que você vai mostrar uma série de pontos em que ele foi injustiçado. Ele, como eu disse, era o segundo filho mais jovem de Jacó, mas ele era o preferido de Jacó. Poxa, o preferido sempre é um camarada que chama a atenção para si. Ele tinha os mesmos direitos do primogênito. Não usurpou os direitos do primogênito. O primogênito tinha os seus direitos. Mas ele, mesmo não sendo primogênito, aliás, sendo quase o mais jovem irmão, ele era o 11º dos 12, né? Ele atraía a atenção dos seus irmãos para si por conta de ganhar coisas que os outros não ganhavam. Ninguém gosta, ninguém aceita isso de bom grado. Isso criava um estresse ali da família, criava um ruído, criava um atrito entre os irmãos. Ao ponto, então, de José ser injustiçado. E a injustiça de José começou por violações dos seus direitos básicos. Ele era um homem livre e os seus irmãos pensaram primeiro em matá-lo e depois resolveram, não vamos matá-lo, não, vamos vendê-lo como escravo. A gente mata um bode, suja aí a sua túnica de sangue e mostra ao pai. Aí o pai vai entender que ele morreu e pronto, acabou a história, nos livramos dele. Então fizeram assim, violaram um direito básico de José, a sua liberdade. E dali ele foi serviu como escravo na casa de Potifar e depois passou a prisioneiro no cárcere até no fim da sua vida chegar a governador do Egito. Veja que José desenvolveu um caráter forte, uma visão profunda, mas isso não foi um processo tranquilo, foi a base de sofrimento e dor. José, ele tinha um excesso de autoconfiança. E excesso de autoconfiança às vezes causa problema. De José com certeza causava. Ele tinha os sonhos e ouvia a voz de Deus. Ele conseguia entender o que Deus queria para a vida dele, o que aconteceria no futuro por conta dos sonhos. Uma vez ele estava no campo lá, colhendo trigo com os irmãos, e disse que teve um sonho em que o seu feixe de trigo estava em pé e 11 feixes de trigo estavam à sua volta ajoelhados. Ora, os irmãos não gostaram disso. Veja que os irmãos não gostaram. Depois ele ainda teve um outro sonho, ainda comentou com seus pais, que ele sonhou que o sol
a lua e 11 estrelas estavam se ajoelhando na presença dele. E o pai, que isso? Tu está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar na sua presença? Que isso, meu filho? Olha só. Então, veja que José, ele tinha confiança no que estava entendendo, né? Ele conhecia a vontade de Deus, conhecia o Deus da vontade, mas ele tinha uma autoconfiança, um excesso de autoconfiança que tornava ele insuportável para os seus outros irmãos, ao ponto de 10 deles conspirarem contra eles. Né? A autoconfiança dele foi moldada pela dor e o conhecimento pessoal com Deus. Veja que hoje, muitas vezes a gente vê por aí problemas ao contrário. Você vê muitas pessoas na nossa modernidade com problema de autoimagem, de autoconfiança. E eu vou dizer uma coisa para você. Na minha opinião, não há o que fazer para uma pessoa ter autoconfiança. Ela precisa entender que ela tem que ter confiança em si mesma. Né? Então ela tem que se sentir confiante. Ela tem que buscar a Deus que pode lhe mostrar essas coisas. Nós mesmos, pouca coisa podemos fazer, orientar, podemos mostrar algumas coisas, mas é uma coisa que parte muito mais da pessoa. José tinha sabedoria e confiança, faziam parte da personalidade dele. E essa sabedoria e essa confiança fez com que ele sobrevivesse e prosperasse nas mais diversas situações que ele passava. Conhecimento de Deus, a confiança em Deus e a sabedoria dada por Deus fez com que ele, de escravo de Potifar, chegasse a mordomo, ou seja, o chefe de todos os empregados da casa de Potifar. Né? De preso, chegasse a carcereiro mor. Então, ele trabalhou na prisão como se fosse o mordomo, como se fosse chefe dos carcereiros, para o dono, o carcereiro da prisão. Né? E depois, ele chegou a ser governador do Egito. Deus estava com José. Capítulo 39, versículo 2 de Gênesis diz isso explicitamente. O Senhor era com Josué, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja, todo o tema de justiça, ele é tratado na palavra de Deus. Né? O relacionamento de Deus, Yahvé, com Israel, ele é todo pautado no Deus da justiça. Deus salvou Israel, Êxodo 3:8, libertou do contexto de escravidão, Êxodo 1, promulgou uma lei que amparava órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas naquela época eram pessoas desamparadas, porque a viúva perdia sua fonte de sustento, o seu marido é que a sustentava. Então as viúvas eram naturalmente desamparadas e os órfãos menores que não podiam trabalhar não tinham nem com quem negociar, então não tinham como sustentar. E a lei, ela foi colocada lá em Êxodo 22, de 21 a 24, orientando que os órfãos e as viúvas fossem amparados. Tudo isso para descrever uma atividade de redenção de Deus para resgatar o povo de Israel. Da mesma forma, Israel deveria agir. Né? Ele deveria cuidar dos seus desamparados e dos seus oprimidos. Isso, de uma forma assim simples, é traduzida pela palavra dignidade humana. Né? A dignidade humana ela é valorizada, é reconhecida e necessária na Bíblia. A gente fala muito hoje em direitos humanos. Infelizmente, vê que muitos direitos humanos estão voltados àquelas pessoas que são marginalizadas. São os marginais, eles têm muito mais direitos humanos do que muitas vezes as pessoas de bem. Há um desequilíbrio nisso. Olha só, injustiça. É um sentimento de injustiça. Mas veja, a Bíblia trata a figura humana com dignidade. O ser humano é tratado com dignidade. E a mesma coisa era para ter acontecido com José. Ele foi tratado de forma indigna algumas vezes na sua vida. Isso foi a injustiça
que ele sofreu. Algumas vezes não, né? Diga-se de passagem, por muitas vezes, por muitos momentos na sua vida, José foi tratado com injustiça. E aí cria um grande porquê. Como é que a gente vai entender um Deus justo que tem no bojo da história de Israel ali toda uma tradução de justiça, de resgate, de indo em favor do homem, orientando o povo de Israel a trabalhar, resgatando, suportando pobres e viúvas, né? Órfãos e viúvas, e todo esse sentimento de justiça, e Deus permite que José seja injustiçado. Como é que essa coisa funciona, né? Vamos ver ao longo dessa lição algumas injustiças de José, que José sofreu e que ele fez para sobreviver. Essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição tem por tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Essa lição número 2 foi escrita pela educadora Lindomar Ferreira e tem por tema Quando a Adversidade é a Injustiça. Então vamos falar ao longo dessas lições de várias adversidades. E a gente vai falar hoje de injustiça. Todos nós somos injustiçados, né? E agora, nesse tempo de pandemia, vários estão se sentindo injustiçados. Vários estão achando que deveriam ganhar mais auxílio, menos auxílio, o fulano não deveria pegar, ciclano não precisa, né? O fato é que essa justiça e injustiça é uma coisa bem complexa, né? Veja que quando as pessoas estão fazendo errado, elas estão cometendo injustiças. Quem está pegando o auxílio emergencial, que não deveria pegar, com certeza está tirando a vez de quem precisa, de quem realmente precisa. Veja, eu lembro de uma das igrejas em que eu estive, em que havia distribuição de bolsas, cestas básicas, né? E ao longo do tempo a gente começou a ver que tinham irmãos que sistematicamente pegavam as cestas básicas, mas não precisavam. Não é que fossem ricos, mas tinham a comida para sua casa. E aos poucos a gente conseguiu ajudar o pastor a trabalhar essa situação. E foi muito bacana, porque as pessoas começaram a entender que era importante não só não pegar a cesta básica, como ajudar a montar uma cesta básica, uma vez que outras pessoas menos favorecidas estavam precisando de ajuda. Então, às vezes, fazer o que está na lei nem sempre é justiça, tá? Nem sempre é justiça. Fazer o que está escrito nem sempre é justiça. Muitas vezes a gente faz o que está escrito, mas sabe que aquilo ali não é necessário e não deveria lançar mão daquilo ali. Mas vamos ver então as injustiças ou algumas injustiças de José que ele passou, né? Não injustiças de José, injustiças que José passou e como ele sobreviveu. A primeira está ali entre o capítulo 37 e o capítulo 36 de Gênesis, né? José foi morto pelos seus 10 dos seus irmãos. Injustiça na família, né? E por que isso? Por vários motivos. José era um camarada privilegiado. A Bíblia narra que José tinha uma túnica que era longa e até o tornozelo e tinha mangas compridas. Ora, túnica era um negócio que todo mundo tinha. Servia para se aquecer, levar materiais, até para, como é um negócio caro, servia para oferecer em garantia de um empréstimo, alguma coisa assim. Mas a túnica de José não ia até o joelho como todas, ia até o tornozelo. Não era de manga curta, era de manga comprida. Isso quer dizer o que era uma túnica especial, né? E os irmãos não gostavam. Esse favoritismo familiar do pai de José causou muito problema, muito desgaste para o próprio José.
não justifica o que os seus irmãos fizeram. Obviamente, uma coisa não justifica a outra. Mas isso culminou lá no capítulo 37 e 28, que os seus irmãos intentassem sumir com ele, né? Então, capítulo 37, 28, capítulo 37, versículo 28, diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, porque tinham jogado num poço, né? E tiraram da cisterna. O venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado, que Rúben não estava lá, a cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou suas vestes, era um sinal de ira. E voltando aos seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Então, era um jeito ali de mandar uma mensagem para o pai, dizendo que José tinha sido morto por um animal no campo, alguma coisa assim. Não justifica o que eles fizeram, né? Eles venderam o irmão como escravo. Na realidade, a primeira ideia era matar, né? Se você vê lá o início do capítulo, né? Diz lá: José é vendido a Israel, José, barará, contando dos pais, o outro sonho, disse: vai agora e ver. Então, no capítulo 37, eles falam: Vinde, pois, agora matemo-los, versículo 20, lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: o animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben não concordou com a situação. Então eles primeiro pensaram em matar José, queriam se livrar dele, estavam com muita raiva do moço, né? Mas essa ação de torná-lo escravo fez com que lá no capítulo 39 e 41 ele chegasse a governador do Egito, né? Tornou-se ministro do faraó, governador do Egito. E aí, o que aconteceu? Lá no final, chega até os finais do capítulo de Gênesis, vai até o final dele com essa história, né? O pai, no momento de fome, foi para o deserto, foi buscar comida no Egito, né? E aí ele acolheu de volta a família, colocou no deserto de Gósen. José morreu com 110 anos e os seus ossos foram levados para Siquém. A família é uma instituição sagrada, é muito sagrada. É uma instituição estabelecida por Deus, criada por Deus, né? E ela é muito sagrada. Os favoritismos causam problemas, não justifica nada do que aconteceu. Talvez seus irmãos estivessem se sentindo injustiçados, não por eles estarem recebendo um castigo que José não estava, mas por não estarem recebendo a mesma coisa que José. Então, cuidado com os favoritismos, cuidado com os desequilíbrios que a gente pode cometer dentro da nossa família. Olha, versículo 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, primeira injustiça de José, ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos. Segunda injustiça foi aí no trabalho. Então, no capítulo 39, José chega lá e vai à casa de Potifar. Então, 39 diz assim: José levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, veja, ele foi parar na casa de Potifar para trabalhar como escravo. Ah, mas escravo não paga nada. Não, veja, quando você comprava um escravo, você tinha que ter o gasto com roupa, com alimento, com todo o sustento dele. Não com luxo, mas tem um gasto envolvido nisso aí. É diferente de ter empregados porque tinham um salário remunerado. Mas era uma forma de serviço existente naquela era. Tá errado? É errado. A gente chegou à conclusão que a escravidão é errado. Mas culturalmente naquela época era usado desta forma. Ok? E ele passou a servir com a Potifar. Veja que Potifar era um oficial de Faraó, era um militar. Ele era rico, tinha dinheiro para poder comprar um escravo e ele tentava fazer tudo da melhor maneira possível. Quem que aconteceu com Potifar? Com José. José foi acusado de assédio sexual pela sua esposa, pela esposa de Potifar, né? Então, Gênesis 39, de 6 a 9, diz lá, Potifar, tudo que tinha confiou nas mãos de José. Primeiro, vendo Potifar, versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então veja que José fazia tudo da melhor maneira possível, mesmo sendo escravo. E Deus abençoava. Tanto é que fez ele ascender a uma posição alta dentro da casa de Potifar. Só que aí, versículo 6, Potifar, tudo o que tinha, confiou na mão de maneira que todo mordomo, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Deixava tudo, era o administrador. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, pois, essas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do Senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deixando as vestes, saiu pelado, né? Vendo ela que fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e disse, vede, trouxe-nos o marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Então, ele foi acusado de assédio sexual sem ter feito nada, estava fugindo no pé, né? Ele não usou a oportunidade, ele podia fazer isso. Ele teria como, podia, no sentido de tinha todas as condicionantes, né? Ele era mordomo, Potifar não sabia de nada, nenhum empregado ia falar com Potifar que ele fez o que lhe aconteceu, então se ele fizesse, provavelmente não apareceria o problema dele. Mas ele não quis usar o seu poder para pecar. Ele não quis, ele sabia que era errado, ele sabia que que Deus condenava isso e não quis fazer. Porém, não conseguindo o seu intento, a mulher passou a difamar. E difamar é uma injustiça que dói na alma da gente, é uma injustiça muito ruim. Quando você não faz tudo certo e alguém fala uma mentira e essa mentira pega, né? É muito complicado, porque ele vai contra a dignidade humana, vai contra a nossa
dignidade, né? Então, muitas vezes aí, hoje a gente está numa época de fake news, espalhar uma fake news não é tão difícil. Denegrir a imagem de alguém, até por uma besteira, não é tão difícil. Infelizmente, as pessoas ouvem qualquer coisa e atentam e aceitam qualquer coisa. Mas ali era a mulher do Potifar, ela tinha uma certa importância, né? E José, mesmo sabendo que poderia acontecer esse tipo de coisa, resistiu e não pecou e não se deitou com ela. As circunstâncias não determinam a nossa existência. José não deixou que aquela circunstância determinasse quem ele era. Ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Veja, muitas vezes quando a gente faz o que acha que tem que fazer, a gente está fazendo uma coisa diferente de todo mundo. Ninguém faz desse jeito. Só você faz assim. Parece que a gente é o errado, né? A gente se coloca na posição do errado. E aí, o que fazer? Olha, aí é manter a posição. Se a gente está certo perante Deus, vamos manter a posição. Administrar as frustrações é algo necessário quando a gente está sendo injustiçado. Veja, Cristo, Deus Pai, Cristo não existia encarnado naquela época ainda, né? Mas Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco. Deus estava conosco, está conosco. E Deus estava com José. Só que para Deus estar conosco, nós temos que ser obedientes e fiéis o tempo todo. Temos que fugir das tentações, mesmo que elas nos causem injustiças, né? A gente tem que estar na presença de Deus. Diz aqui a comentarista que definições de Deus para o nosso sucesso não são necessariamente as mesmas nossas. Talvez não. No contexto da sociedade, José deveria ter pego a mulher do Potifar, né? Ele seria o cara, estaria, sou eu, mando mais que Potifar aqui, só Potifar que não sabe. Seria um sucesso entendido naquela circunstância. Mas adultério é pecado contra Deus, sempre foi, Deus nunca gostou, Deus instituiu a família e José não quis pecar contra a família de Potifar, mesmo sendo escravo, mesmo estando numa posição injustiçada, porque ele não era para ser mordomo, ele era para estar na casa de seus pais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que opera em nós. Efésios 3:20. Jesus, Deus é poderoso para fazer tudo. O problema é que muitas vezes a gente olha o momento. Então vamos lá. No primeiro momento, José foi injustiçado pela família. No segundo momento, ele foi injustiçado na casa de Potifar. O que vocês acham que Potifar fez? Mandou ele para a prisão. Sem dúvida, ele ia ouvir mais a esposa do que o mordomo. Claro, era a relação de confiança que ele tinha e tinha que ter na sua esposa, apesar dela não merecer. Mas era o que aconteceria. Na prisão, ele passa pela terceira injustiça. Ele é injustiçado e esquecido na prisão. As prisões de antigamente eram bem piores do que as atuais. Eram lugares feios, horrendos. Não tinha a menor dignidade ficar lá. A pessoa ficava em condições desprezíveis. Tinha pessoas que eram condenadas a trabalhos forçados, aí iam para lá para dormir, né? E outras ficavam lá esperando o julgamento, né? E José ficou 2 anos na prisão, até entrar na presença de Faraó. Para que ele entrou? Para interpretar um sonho. Na realidade, ele teve uma oportunidade antes, interpretou os sonhos antes. Mas veja, ele fez o melhor que ele podia ali no cárcere. Ele fez o melhor que ele podia. Tanto é que o carcereiro o colocou, e está ali lá no início do 37, o carcereiro o colocou
como carcereiro mor, como chefe, né? Olha lá, versículo 21 do 39, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se deveria fazer ali. Olha que lição maravilhosa. Não importa se você acha que está certo ou se está errado, que você está sendo justiçado ou injustiçado, não importa se está bom ou se está ruim. Faça tudo da melhor maneira possível. Isso fez com que o carcereiro colocasse José como responsável pelos presos, um preso responsável pelos outros. Olha que coisa estranha. E aí, o capítulo 40 mostra que José foi interpretar sonho de dois que foram presos. O copeiro mor e o padeiro mor e o copeiro mor. Né? O copeiro mor, ele contou o seu sonho para ele e José fala para o copeiro mor que ele voltaria, né? Que Faraó ia perdoar. E o padeiro mor conta o sonho dele para José e ele fala, olha, não leva mal não, mas você morreu. Né? E aí ele foi executado. Quando o copeiro mor volta à presença de do Faraó, José disse assim, ó, não se esqueça de mim. Né? Olha só, não se esqueça de mim. E adivinha o que o copeiro fez quando chegou na presença do Faraó? Bico calado. Não vou falar nada não sei de nada, deixa aquele cara lá, tá na prisão. Eu interferi, eu vou colocar a minha honra perante o rei, perante o Faraó, para falar de um condenado? Um escravo condenado? Né? Nem vou tentar. E aí ele realmente não se lembrou de José. Olha que coisa triste. Né? José foi injustiçado de novo. Por quê? Porque o copeiro podia chegar na presença ali do Faraó e falar, olha, tem um cara ali assim, assassado, pode trazer ele para cá, mas ele não falou. Bom, José continuou lá na prisão. Por 2 anos ele ficou na prisão. Veja, muitas vezes a gente pedir para alguém alguma coisa para a gente, ficar, isso é pistolão, peixada, né? Se tiver dentro do processo e o processo for discricionário, ou seja, o camarada vai ter que escolher alguém, que seja alguém conhecido, que seja alguém que pode ser falado, pode levar o meu testemunho para ele. Mas vamos lá, uma série de coisas que aconteceram ali com relação a José. Veja que José, ele não tomava para si a glória de Deus. Quem dava a José o entendimento dos sonhos era Deus. E José não dizia, pai, eu interpreto sonhos. Ele não fazia isso, não. Olha o que ele falou em Gênesis 48. Então eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então veja que ele dava o crédito a quem? A Deus. Ele dava o crédito a Deus. E aí interpretou o sonho dos dois, tanto do padeiro mor quanto o copeiro mor, o copeiro chefe. Aí no versículo 23 ele falou para o copeiro, todavia, ao copeiro reintegrou no cargo no qual dava o copo na mão do faraó. Veja que o copeiro é uma pessoa de confiança, aquele que experimentava o vinho antes de entregar para o faraó, se fosse morrer, para morrer primeiro. Então é uma pessoa de confiança. Né? Versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, o copeiro chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Então ele foi injustiçado de novo. Mas logo depois, 2 anos depois, veio uma oportunidade. Versículo 1 do capítulo 41, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Né?
parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, e aí vinham as 7 vacas formosas às vistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista das magras, e pararam junto das primeiras na margem do rio. As vacas feias magras comiam as 7 formosas às vistas e gordas. Então acordou o faraó. Eu tive um sonho. E aí o faraó ficou doido, queria que todo mundo, alguém que interpretasse o sonho, né? E ninguém conseguia, os magos do Egito não interpretavam, até que o copeiro lembrou de José. Pô, tem um cara lá na prisão, ele sabe interpretar sonho, né? Ele interpretou o meu, deu certinho, o outro do padeiro se matou, né? Mas ele ia ser morto mesmo, mas o meu interpretou certinho. Foi a próxima chance de José. E aí trouxeram ele apressadamente. Gênesis acha-se conosco, né, e nos interpretar. Então mandou, versículo 14, então o faraó mandou chamar a José, e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Veja que ninguém falou para José qual é o sonho do faraó. Ele vai te chamar, prepara aí pensa. Não, foi papum, né? Faraó tá te chamando, vem. Deixa eu fazer a barba, trocar de roupa. Fez a barba, trocou de roupa e foi para a presença de faraó. Por quê? Para se apresentar corretamente, dignamente. Ele foi de bate pronto. E sabe o que aconteceu? Ele estava pronto. Ele estava pronto para se apresentar, para enfrentar qualquer situação que acontecesse. Ele sempre estava pronto. Ele estava na presença de Deus o tempo todo e estava pronto para reagir a qualquer coisa segundo a vontade de Deus. Foi o que aconteceu. Faraó mandou chamar, ele foi retirado subitamente da masmorra e chegou à presença de Faraó. Versículo 15, capítulo 41. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, não sou eu. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Não está isso em mim. Não sou eu que interpreto o sonho. Deus vai dar a resposta. Então, veja que Faraó atribuiu a José, ou entendeu que José tinha capacidade de interpretações. E José sabia que não era ele, e disse, olha, é Deus. Deus tem esse poder, ele vai interpretar, validar a interpretação. O crédito era de Deus, não de José. Foi isso que ele falou. E aí, claro, José interpretou aquele sonho das 7 vacas gordas, que eram 7 anos de fartura, seguido de 7 vacas magras, que eram 7 anos de fome, e falou que era para guardar mantimentos por 7 anos, para depois dos outros 7 anos consumir esses alimentos. Disse Faraó aos seus oficiais, versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Até o Faraó entendeu que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, estava em José. Ele estava na presença de Deus e tinha essa capacidade. Veja, olha que comentário interessante da comentarista aqui. As pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras e em seus sábios conselhos. Quando você fala alguma coisa para alguém e a pessoa, olha, você é muito sábio. Não, é a Bíblia, é Deus, né? É isso que as pessoas veem, ou as pessoas veem um grande homem, uma pessoa culta, inteligente, gente que sabe tomar boas decisões. As pessoas veem em você uma pessoa que é guiada por Deus ou uma pessoa que resolve as coisas de si próprio. Tanto na prisão
quanto no palácio, José estava na presença de Deus, né? Ele passou por um treinamento de estar na presença de Deus. E passar por essas frustrações, por essas injustiças, fez com que ele aprendesse a importância de servir a Deus e servir aos outros. A gente não gosta de servir os outros, a gente gosta de ser servido, não é isso? Mas é muito importante servir aos outros. É muito importante estar trabalhando para que os outros possam conseguir os seus objetivos. É muito importante estar trabalhando na obra de Deus, servindo aos irmãos, servindo aos não crentes, que eles possam ouvir a mensagem, que eles possam aprender a mensagem. Temos que dedicar o nosso tempo a isso. A vida é uma só, é passageira, é curta e precisamos desta maneira tratar o nosso tempo, usar o nosso tempo, empregar o nosso tempo. José passou de escravo a prisioneiro para depois chegar a governador. Veja, foi um treinamento. É um treinamento. Para você mandar, você tem que primeiro aprender a obedecer. Já ouviu falar disso? Mas é verdade. Como é que você vai mandar numa determinada situação, num determinado lugar, sem saber obedecer primeiro? Depois dessas injustiças todas, José é honrado por Deus. E aí, quando chega lá no capítulo 45, de 4 a 8, essa posição que José alcançou, né, depois que ele dá a se conhecer aos seus irmãos, essa posição foi usada para salvar vidas. Veja, os seus irmãos, a sua família, também estiveram envolvidos na fome que cercava o Egito e cercava tudo. E depois de 2 anos foram lá buscar comida. E chegaram depois lá de 2 anos de fome, ou seja, José passou 2 anos na cadeia, teve os 7 anos de fartura, mais 2 de fome, para depois os irmãos chegarem lá. 7 mais 2, 9, mais 2, 11. Né? Mais o tempo que ele trabalhou na casa de Potifar. Então, quase uns 12 anos depois que ele foi vendido, os irmãos o encontraram. Olha que interessante essa cronologia. Mas ele entendeu, ainda não fostes vós que me enviastes para cá. Vou ver do 4 ao 8, do capítulo 45. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Olha a visão de José. Deus me enviou adiante de vós. Deus, não foi, vocês me venderam, mas isso é detalhe bobo ter me vendido como escravo. Deus é que estava me mandando na frente de vocês, né? Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha a visão maravilhosa de José. Vocês me venderam como escravos, mas vocês estavam sendo usados por Deus. O plano era maior, quem me colocou aqui foi Deus. E se vocês não tivessem me vendido, o plano não seria cumprido, então tinha que ser desse jeito mesmo. Pronto, acabou. E está feito, né? José disse aos seus irmãos, Gênesis 50, 20, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vocês bem que tentaram me fazer mal, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Rejeitado, sequestrado, escravizado, aprisionado. Qual foi o saldo disso tudo? José fez o quê? Perdoou. Ele perdoou os seus irmãos. E depois ele compartilhou tudo o que tinha. Do 17 ao 20, do capítulo 45, disse o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Veja, disse Faraó a José. Faraó era muito reconhecido onde ele estava. Ele era um administrador que abençoava a terra do Egito. Deus abençoava a terra do Egito por José, mas o faraó enxergava isso de José, ao ponto dele falar: não, traz a tua família toda para cá, bota aqui o melhor da terra do Egito para ti. Privilégios e liberdade, né? Frequentemente são resultados quando demonstramos ser confiáveis, mas não é demonstrar ser confiável da boca para fora, é demonstrar ser confiável estando na presença de Deus, né? Veja, quando o pai de José estava morto, os irmãos ficaram preocupados. Agora deu ruim. Ele disse que nos perdoou, mas vai dar ruim. Agora ele vai nos punir. Aí montaram lá em Gênesis 50, de 15 a 21, né? Falaram lá, vendo seus irmãos, os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Aí vem contando uma historinha que o pai pediu para perdoar os irmãos. Historinha, né? Para enrolar. E José, lá no versículo 21 do capítulo 50, diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José havia perdoado. É o versículo 20 que eu falei. Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Disse José aos seus irmãos. Então veja, não tinha problema. O pai morreu. Tá, mas eu não tô aqui, eu não tô segurando as pontas por causa do pai e da mãe, pro pai e da mãe não brigaram. Eu perdoei vocês e vou manter o meu perdão. Foi isso que José disse. Foi isso que ele falou para os seus irmãos. Foi isso que ele fez. E lá quando José estava pronto para morrer com 110 anos, aí do 15 ao 21, do 22 até o 26, fala da morte de José. E no versículo 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José estava falando assim: olha, eu vou morrer, vocês estão aqui no Egito, mas eu tenho certeza que Deus vai cumprir a sua promessa. Vai voltar, vocês vão voltar para a terra que Deus deu a nosso pai Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja, José, ele tinha uma fé maravilhosa e ele sabia discernir o que era certo e errado. Ele estava na presença de Deus, ele andava na presença de Deus. E as adversidades não moldaram o seu caráter. Não moldaram. O que moldou o seu caráter foram... Veja, peraí, calma. As adversidades moldaram, assim, os sofrimentos
robusteceram, tornaram mais íntegro. Mas ele não fez conforme o que era fácil. Ele não pegou a mulher de Potifar e usou-a como ela queria, porque era pecado de adultério. Ele não fugiu do cárcere, mesmo sendo o chefe dos prisioneiros, responsável por todos os prisioneiros. Ele não roubou de Faraó, né? Mesmo sendo governador. Ele não se vingou de seus irmãos, mesmo eles merecendo. Não é isso? Mesmo eles merecendo, José perdoou, não se vingou. Não são essas adversidades ou essas injustiças que vão determinar como nós somos, mas como a gente vai passar por elas. Qual a atitude que a gente vai ter perante elas. A pandemia tem nos trazido muitas adversidades e muitas injustiças. Muitas pessoas que não precisam estão recebendo apoio e pessoas que precisam não estão recebendo apoio. Não é isso? Muitos estão em dificuldades. A gente precisa ter uma atitude sóbria em relação a essas dificuldades, a essas injustiças. Esperar que Deus há de nos abençoar. Ele vai fazer conosco como fez com José, se nós tivermos um comportamento semelhante ao de José. Se estivermos vivendo na presença de Deus, Deus há sim de nos abençoar. Deus há de nos cuidar, Deus há de estar ao nosso lado o tempo todo. Que Deus nos ajude a estar na sua presença como José, agindo sempre perante, da forma como a sua palavra nos recomenda, como a vontade de Deus nos recomenda.